Glória a Deus. Você que tem vindo e tem ouvido, tem me visto falar sobre algumas mulheres da Bíblia. Tem ouvido eu falar sobre as mulheres improváveis, sobre aquelas que diante dos olhos humanos era tão improvável, não tinha nada de bom, mas que o Senhor olhou e achou graça naquela mulher, achou graça na vida daquela mulher, sem nenhuma habilidade, sem nada, e Ele começou a fazer algo na vida dela, onde o nome dele foi glorificado. Assim como Sara, que era estéril, Ana, que também era estéril, Raabe, que era uma prostituta, e todas elas, o Senhor tinha um propósito específico para cada uma delas. Mas há algo que me chamou a atenção, e quando eu estava preparando a palavra dessa sexta-feira, o Senhor falou assim para mim: você não vai falar das mulheres improváveis hoje. Você não vai falar das mulheres que, de alguma forma, eu usei para que o meu propósito fosse estabelecido na vida delas. Você vai falar daquelas mulheres que muitas vezes foram usadas para que o meu propósito fosse barrado, para que o meu propósito fosse paralisado. Eu falei assim: Deus, mas e agora? Como que eu vou falar para essas mulheres? Vou falar isso, eu estou vindo numa linha tão mansa, numa linha tão boa. Mas o Senhor falou assim para mim: elas não podem viver o meu propósito, elas não podem viver aquilo que eu tenho para a vida delas, se elas continuarem com as velhas atitudes, se elas continuarem como menina. O Senhor falou assim para mim: eu não vou dar uma espada na mão de uma menina, eu vou dar uma espada na mão de uma mulher. E nem que se for para que hoje pegue no teu calo, como assim pegou no meu também. Porque eu não sou perfeita não, irmã. Eu não sou perfeita, e eu, fazendo essa palavra, fazendo essa pregação, eu me identifiquei com algumas coisas. Algumas coisas que eu preciso melhorar, algumas coisas que eu vi que eu já venci, mas eu creio que em todo tempo, o Senhor, Ele vai nos dar graça e sabedoria para a gente sempre progredir. Mas eu quero hoje denunciar algo que acontece muitas vezes nas nossas vidas. Às vezes, isso acontece desde quando o mundo se formou. Eu comecei a ler, Deus me levou para Gênesis, onde fala assim, no Gênesis 3, a partir do verso 16. Para a mulher, sentenciou ao Senhor: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez, e em meio à agonia darás à luz a filhos. Seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Quando Deus ele criou o homem, Ele criou a imagem e semelhança dele. E quando Ele criou a mulher, Ele também criou a mulher como imagem e semelhança dele. Porque Deus ele criou o homem e a mulher na mesma proporção. Ele não criou o homem melhor e Ele não criou a mulher melhor. Ele criou o homem e a mulher na mesma proporção, diferentes, mas na mesma proporção, que os dois juntos, eles se completam. Por isso que Ele fez o homem e a mulher, senão Ele teria deixado Adão sozinho. E a partir do momento em que Eva, ela teve aquele contato com Satanás naquela árvore, e onde houve a primeira manipulação ali, onde houve algo que, no mundo espiritual, influenciou de uma forma muito negativa a vida de Eva.
e que ela cedeu àquela manipulação, automaticamente aquele espírito de manipulação, aquela influência de manipulação, ela entrou na vida tanto do homem como da mulher. Eu vou falar aqui da mulher, mas não significa que só a mulher manipula, o homem manipula também. O homem, ele também tem essa influência. Só que é muito mais fácil a gente ver na vida da mulher. A mulher, ela foi feita para ela ser protegida. A mulher, ela foi feita para ela ser amada. A mulher, ela foi feita para que ela tivesse o apoio do homem na vida dela. E quando a mulher, ela não tem esse apoio, quando ela não tem esse carinho, seja do esposo, vou começar falando a partir do pai. Quando o homem, a figura paterna daquela menina, ela é desprezada, aquele pai, ele não é presente na vida daquela menina, ela não se sente protegida, já vai criando algo dentro dela, já vai criando algo dentro daquela menina, onde ela vai, quando ela crescer, ela vai ser insegura, ela vai ser uma menina que vai ser competitiva, ela vai querer sempre procurar o lugar, sempre provar o teu valor, e muitas vezes é nesse lugar onde que Satanás começa a agir na vida da mulher. Quando Eva, ela cedeu para Satanás e ela pecou, foi porque Adão não tomou a tua posição. Adão, a Bíblia fala que Adão estava junto. Muitas vezes a gente acha que Eva só teve a influência ali. Mas Adão ficou quieto. Adão ficou quieto e Adão deixou com que Eva fosse influenciada. Ele não protegeu. E a partir dali, aquele espírito de manipulação começou a entrar dentro da vida da mulher, da vida do homem. E tudo aquilo que era para ser perfeito, tudo aquilo que era que Deus tinha de perfeição na vida do homem e da mulher, se deturpou. A partir daquele momento, tudo aquilo que tinha foi corrompido. Aí nós podemos ver, lendo Gênesis, que isso aconteceu nos filhos também de Eva, Caim e Abel. Caim também, ele manipulou uma situação, ele mentiu de uma situação, porque ele se sentia rejeitado, ele se sentia menor do que o irmão. Começou uma disputa, porque aquele espírito já começou dentro daquela família. Uma mulher, quando ela tem esse espírito dentro dela, quando ela tem essa rejeição latente dentro dela, ela vai sempre querer disputar o lugar. Ela sempre vai querer ter a atenção das pessoas, independente se a atenção for positiva ou se a atenção for negativa. Os planos de Deus para aquele homem e para aquela mulher era perfeito. Os planos de Deus para eles era para que eles fossem iguais. Sempre foi para que o homem e a mulher fossem iguais. Mas a mulher, ela sempre, a palavra de Deus fala que ela sempre vai querer dominar o esposo. Ela sempre vai querer dominar o homem. Mas o homem a dominará. Todas as vezes que eu saio desse papel, todas as vezes que eu não faço aquilo que eu sei que é para eu fazer, que eu não me submeto. Eu estou falando que submissão não é você ser subjugada, é mais você estar junto na mesma missão. Você está junto com o teu esposo, está junto para você fazer a mesma coisa, não disputando e não achando que você é melhor e que ele é superior a você. E isso vai causando algo dentro da mulher, que quando a mulher ela não se sente valorizada, gera dentro dela um sentimento vingativo, um sentimento de inveja,
um sentimento de manipulação, que ela vai sempre tentar fazer com que aquela situação saia da maneira que ela quer. Uma das coisas que eu tenho falado aqui muito para as mulheres é que o Senhor vai curar as mulheres. Porque nós vamos levantar, nós vamos ser mulheres que não disputam e não competem com outras mulheres. Que cada uma vai entender o seu valor. Que cada uma vai entender aquilo que foi chamada para fazer. Eu não preciso disputar. Eu não preciso querer parecer que eu sou melhor que a outra. Pelo contrário, aquilo que eu tenho na minha vida, talvez a outra não tenha. Mas aquilo que ela tem, completa na minha vida. Então, mulheres saradas, elas não competem. Mulheres saradas, elas não ficam com intriga. Mulheres saradas, ela não fica querendo disputar atenção a todo custo. Existem outras mulheres também na Bíblia que também sofreram essa influência. Outras mulheres que sofreram também essa influência foi Rebeca. Rebeca, quando ela começou a manipular, por ela ter uma preferência por Jacó e não por Esaú. Às vezes nós, sem pensar e sem perceber, nós estamos tendo preferência dentro de casa. Muitas vezes nós estamos fazendo algo e deixando com que os nossos filhos não cresçam, deixando com que os nossos filhos não progridam. Se você, mulher, não deixa o teu filho crescer, se você quer ter controle sobre o teu filho, se você quer ter o controle sobre a tua filha, eu falo assim, que o homem, se você tem filho homem também, você tem que liberar o teu filho, você tem que fazer com que ele cresça. Você não pode fazer com que ele fique debaixo das tuas asas para sempre. O homem, ele precisa ser liberado. Da mesma forma que o homem, o pai, tem que cuidar da mulher, a mãe, ela não pode ser possessiva ao ponto de, muitas mulheres, ela coloca o papel do filho no papel do esposo. Ela põe toda aquela expectativa e ela põe toda aquela importância na vida do filho. E o filho começa a fazer papel de marido. E muitas vezes ela deixa o marido de lado. Muitas vezes ela abandona o marido, e ela não faz aquilo que ela tem que fazer com o esposo e dá muito mais valor para o filho. Eu já vi muitos casos disso, do esposo ficar para trás, ele ficar numa posição acanhada, uma posição subjugada pela esposa, e o filho que leva, o filho que busca, o filho que vai no mercado, o filho que faz isso, o filho que faz aquilo, tudo pede para o filho, tudo é o filho, e o marido não faz nada. Está errado isso. Isso é uma influência. Isso é uma influência que não é boa, que não vem de Deus. É uma influência de manipulação. Talvez o teu esposo pegue no teu pé. Talvez o teu esposo, ele fale as verdades para você. Ele fale coisas para você que você não quer ouvir. E é muito mais fácil você falar para o teu filho, porque o teu filho não vai ter coragem de falar as verdades para você. E ele nem tem que falar, porque não é o papel dele de falar isso para você. Então, aqui na vida de Rebeca, a gente vê ela mentindo, ela adulterando, ela falsificando, ela roubando o direito do outro filho para o filho que nem era direito dele ter o benefício da primogenitura, ter o benefício da bênção. E eu vou falar para vocês que não acontece nos dias de hoje. Acontece sim. De você ter filho, ter mais do que um filho, e você preferir um e desprezar o outro. Isso não vem de Deus. Talvez você viveu isso. Talvez você, seu pai e a sua mãe fizeram isso para você.
Talvez você veio numa família de tantos irmãos, ou até mesmo de poucos irmãos, mas que foi o suficiente para que eu gerasse isso dentro de você. E aquilo que gera dentro de mim, e que eu acho que é uma verdade, eu vou multiplicar. Eu vou passar para frente, eu vou achar que aquilo é uma verdade. Existe um filho é diferente do outro. Não tem igual. Eu tenho 2 meninos. Eu tenho Esteva, que tem 21 anos, e tenho o Samuel, que tem 14 anos. O Esteva, ele tem o temperamento mais tranquilo. Quando ele fala assim, às vezes ele está nervoso, ele fala assim: mãe, eu tô ficando bravo. Olha o bravo dele, eu tô ficando bravo. Eu acho que eu nunca vi o Estevão assim, bravo, discutir. Ele é calmo. Eu falo que eu tenho o cordeiro e tenho o leão lá dentro de casa. Aí o Samuel é uma bênção também. Só que o Samuel, ele já puxou eu. E eu falo assim, que eu tenho... Embora o Estevão, ele é uma bênção, mas às vezes eu fico preocupada, porque o Estevão, às vezes ele não fala o que ele sente também. Às vezes a pessoa, quando ela é muito fechada, é ruim também, porque você nunca sabe o que está dentro. O Samuel, ele já fala mais. Às vezes, esses tempos atrás, acho que por causa da adolescência, ele está meio quieto, não gosta muito mais de falar. Mas ele já fala mais. Às vezes, quando ele está bravo, ou quando ele não gosta, quando ele não quer, ele já fala. E eu falo assim, e é melhor ser desse jeito também. Mas não significa que porque um é desse jeito e o outro é daquele jeito, que os dois não são amados e não são especiais, e não teve o mesmo amor e a mesma... Eu e o pastor, a gente não quis e não amou da mesma forma. A gente criou do mesmo jeito, mas um é diferente do outro. E não é porque um é diferente do outro que um é melhor e um é pior. Um é só diferente do outro. E dentro dessa individualidade de cada um, nós temos que respeitar. E nós temos que entender que diante daquela personalidade deles, o Senhor está agindo na vida deles. O Senhor está agindo. Muitas vezes, muito daquilo que acontece com os nossos filhos é por causa da gente. Por muito tempo, eu trabalhei com a parte de libertação infantil. Às vezes os pais vinham para mim e falavam assim: meu filho está encapetado, meu filho está endemoniado. Pode ter demônios sobre a vida de criança, influência? Sim, pode. Pode sim, que eu já vi criança endemoniada. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. A maior parte daquela situação da criança era por causa dos pais. Era por causa dos pais, que não sabia dar limite, que não repreendia na hora que tinha que repreender, que fazia tudo. Às vezes a criança manda no pai e na mãe. Então, esse espírito de manipulação, ele vai tentar de todo jeito. Se não é você manipulando, é o teu filho querendo te manipular. Então nós temos que discernir isso e não aceitar. E voltar para aquilo que o Senhor quer. Qual que é a direção? O que é de fato aquilo que o Senhor quer para a minha vida? O que é de fato que o Senhor quer para o meu filho? E eu não posso ficar preso a esse espírito de manipulação. Só que o Senhor, ele é tão misericordioso, que você vai ver que diante de todas essas mulheres que eu vou falar para você, você vai ver que a vontade do Senhor prevaleceu. Mas quem manipulou e quem foi manipulado tiveram as consequências. Jacó, ele sofreu as consequências depois desse ato dele. Ele não ficou ileso. Você pode falar assim: só a Rebeca que pode ter tido a influência. Não, a influência passou pela vida de Jacó também. Dalila foi outra mulher que também se rendeu à manipulação.
Dalila, ela só ficou com Sansão porque falaram para ela descobrir qual era o segredo dele. Ela não ficou com Sansão porque ela amava Sansão. Ela estava querendo o dinheiro que ela ia receber se ela descobrisse qual era o segredo de Sansão. E Sansão se rendeu a essa manipulação. E ele teve a consequência na vida dele também por conta dessa manipulação. A manipulação, ela pode acontecer em todo lugar nas nossas vidas. Nós podemos manipular, mas nós também podemos ser manipulados. E essa influência e a consequência, ela pode vir na minha vida, tanto se eu manipular como se eu for manipulada. Mas está caindo por terra em nome de Jesus. O Senhor está abrindo os nossos olhos hoje. Em nome de Jesus. Porque a partir do momento que você começar a querer ceder a uma manipulação, ou você o inimigo tentar manipular a tua vida, você vai discernir. Você vai discernir isso e você já vai repreender na hora em nome de Jesus. Você já vai renunciar e você vai declarar que você não aceita essa manipulação na tua vida. Em nome de Jesus. Em Juízes 16, depois se você quiser ler, fala sobre a história de Sansão. Ela quis, em todo custo, descobrir qual era o segredo de Sansão. Até que ela descobriu. E Sansão, ele cedeu àquela manipulação daquela mulher. Ele caiu na lábia daquela mulher. Ele se rendeu àquela mulher. E a hora que os filisteus pegaram a vida dele, a primeira coisa que aconteceu, furaram os olhos dele. E depois subjugou a vida dele. Toda vez que você está nesse ato de manipulação, é como se você estivesse num enfeitiçado. É como se houvesse um feitiço sobre a tua vida. Muitas traições acontecem porque você se deixou levar. A mulher, ela trai quando o homem começa a falar e fazer coisas que muitas vezes o marido dela não fala e não faz. A mulher, ela não trai porque ela precisa da parte sexual. Ela trai porque ela tem uma carência emocional. Se o marido não elogia, se o marido não faz nada, chega um no trabalho, elogia, o inimigo sabe, vai pegar na veia. Vai pegar onde a mulher sabe que vai cair. Aonde é o ponto fraco daquela mulher. E começa uma manipulação. Começa uma sedução. O espírito de manipulação é sedutor. Ele seduz. Ele parece que é algo bom. Ele parece que é algo inofensivo. Ele parece que é algo que não vai acontecer nada. É só hoje. Eu sou forte, eu não vou cair nisso. Eu não vou me render a isso. Mas quando vê no outro dia, você já abriu a guarda. Você já cedeu. E quando você vê, você já se envolveu. E eu falo assim que não que seja certo, não é certo. O homem, ele trai, e mesmo que ele trai sexualmente, tem a relação sexual, que muitas vezes o homem, ele trai pela parte sexual. Mas também o homem trai porque muitas vezes ele não tem paz dentro de casa. Muitas vezes você não deixa ele ficar sossegado dentro de casa, não dá paz dentro de casa. Não que eu estou falando que justifica, não justifica. Mas são nessas situações que o inimigo usa. São nessas situações que o inimigo vai buscar brecha para destruir o casamento, para destruir uma família. Quando uma mulher está envolvida emocionalmente, de tantos atendimentos que eu já tive, de mulheres
que estava envolvida emocionalmente, é muito mais difícil ela decidir que ela quer voltar para o esposo do que quando o esposo trai. E ele deseja voltar para a esposa. Porque quando a mulher está envolvida emocionalmente, é como se ela tivesse muito mais presa naquela pessoa. Ela não está com aquela pessoa por causa de sexo. Ela está presa naquela pessoa por aquilo que aquela pessoa está dando para ela, emocionalmente. Emocionalmente, para aquela mulher, aquilo está sendo bom. Então, a manipulação, muitas vezes, esse estágio de manipulação, muitas vezes ele não é algo ruim, aparentemente. Ele não é algo ruim quando está acontecendo, mas ele vai ter as consequências ruins. A hora que o inimigo ele vê que ele já conseguiu aquilo que ele queria, assim como Eva, quando a Eva comeu aquele fruto, aí ela viu a consequência do pecado dela, a consequência daquela manipulação. A hora que Dalila, que Sansão falou o segredo, ele viu a consequência daquilo na vida dele. E aí é onde que o inimigo tira proveito e entra para fazer a destruição em muitas famílias, por algo tão sutil, por algo que parece que é tão inofensivo, mas que quando pega faz um estrago terrível. Agora eu quero falar sobre essa daqui. Quando eu e o pastor a gente começou no ministério, Deus ele falou muito comigo, ele falava muito comigo sobre Jezabel. E eu falava assim: Deus, mas por que o Senhor está falando muito comigo sobre Jezabel? E eu comecei a ler, a entender. Teve coisas na minha vida, a gente fala de Jezabel e fala assim: Jezabel é só mulher. Não, Jezabel age em homem também. Uma das maneiras que Jezabel, o espírito de Jezabel agiu em homem foi em Absalão. Quando ele quis tomar o lugar do pai. Quando ele manipulou e quis tomar o lugar do pai dele. Mas Jezabel, eu falei assim, eu preciso. Tem alguma coisa na minha vida. Eu vou começar a falar aqui, você vai falar assim, não, todo mundo tem influência de Jezabel na vida, não tem como, tanto homem como mulher, porque Jezabel, ela manipula, ela é um espírito de manipulação, só que ela é um espírito de manipulação terrível, terrível. Por quê? Porque Jezabel, ela age muitas vezes dentro da igreja, ela age dentro do povo de Deus. Jezabel, muitas vezes, ela vem com a voz mansa. Muitas vezes Jezabel, ela vem se mostrando muito espiritual. Quem já anda comigo já há um tempo sabe que eu sempre falei que a mulher que quer ser muito espiritual, o homem que quer mostrar que é muito espiritual não é nada. Porque quem é não precisa mostrar. Você não precisa mostrar para homem. Só que quando ela tem o espírito de Jezabel, quando ela tem uma influência de Jezabel, ela quer mostrar que ela sabe, ela quer mostrar que ela é profeta, ela quer fazer as adivinhações, ela quer fazer as profecias, ela quer mostrar. E, pasme, muitas vezes Jezabel, ela vai perseguir o profeta, ela vai perseguir o líder e ela vai perseguir o esposo. Nós tivemos ao longo do nosso tempo algumas Jezabéis que apareceram. E eu sempre falei para o meu esposo, eu entendi assim, o porquê que Deus mostrou para mim, para eu aprender tanto sobre Jezabel. Primeiro que era para eu renunciar mesmo da minha vida. Qualquer espírito de manipulação que tivesse na minha vida. Mas também para eu aprender a discernir as Jezabéis. Cada Jezabel que já veio para o nosso lado.
Olha, eu vou falar para vocês, tem história aqui. Teve mulher que já falou, depois eu descobri que estava orando para que eu morresse. Que achava que se eu morresse poderia ficar com o pastor. Estou aqui até hoje, glória a Deus. E era uma coisa assim, que eu falava para ele, toma cuidado. Toma cuidado. Mulher falou, toma cuidado para o marido. Toma cuidado. Mulher vê de longe, discerne de longe. Eu não sou ciumenta não, viu, irmãs? Não sou não, sou super tranquila. Quem vê comigo, eu já fui muito ciumenta, já fui muito possessiva, já atormentei muito a vida do pastor. Muito. Ele fala assim para mim, eu acho que você não gosta mais de mim. Eu falei, por quê? Você não liga. Eu falei, não é que eu não ligo. Primeiro que eu sei quem é você. Eu sei seu posicionamento. Eu sei o teu caráter. Eu sei quem você é. Você não me dá motivo para eu ter desconfiança de você ou para eu ter ciúmes de você. E outra, que se via pro teu lado, eu falei assim, eu vou fazer o quê? Eu falei assim, você vai ter que confrontar, você vai ter que posicionar. Eu falei assim, você que tem que posicionar, não eu. Porque é você que tem que discernir que é o espírito de Jezabel pro teu lado. Aí eu falo assim, então não significa que eu não gosto, que eu não amo. Eu amo, eu falei assim, mas é que hoje, primeiro que o Senhor me curou nessa área, glória a Deus. Curou da minha rejeição, curou daquela insegurança que eu tinha. Porque a gente tem muitos ciúmes do esposo, muitos ciúmes das coisas, quando a gente acha que a outra pessoa é melhor, ou que aquela outra que está chegando perto, antes só de chegar, de conversar, eu tinha ciúmes. Porque a gente sempre acha que a gente é inferior àquela outra pessoa. E muitas vezes o inimigo, ele vê o ponto fraco. Jezabel, ela se passa de espiritual. Muitas vezes Jezabel, ela quer fazer reuniões à parte do ministério. Jezabel, ela vai infiltrando no meio das pessoas, da liderança, com fofoca, com intriga. E quando vê, aquelas pessoas que estão sendo manipuladas vão ficando doentes. Vão ficando doentes. E quando vê, o estrago é muito grande. É muito grande. Eu falo para o pastor, se aquela pessoa ali não gosta de mim, aquela mulher ali não gosta de mim, foi assim, então tem coisa, porque a Jezabel não gosta da esposa do pastor, não. A outra queria que eu morresse? Não gosta, não. Ela fala assim, você presta atenção. Você abre o teu olho, eu falo para ele. Você abre o teu olho. Porque o homem é devagar. Homem é devagar, gente. Homem, às vezes ele está ali tudo e não presta atenção. Às vezes a mulher está ali tudo. Eu falo, você não prestou atenção? Você não viu? Não vi. O que aconteceu? Eu falo assim, mas toma atento, homem. Eu falo, presta atenção, hein? Mas aí você sabe que depois começou a acontecer coisas assim, que ele começou a ver, porque a mulher, ela é muito fácil para ela se envolver emocionalmente com o homem. Ela é muito fácil. E depois, quando a gente foi vendo e foi tendo essas experiências, ele começou, eu falo que você ficou mais esperto, né? Ele começou a ver umas coisas meio cabeludas. Ele falou assim, não posso mais. Então, às vezes ele via que a mulher estava querendo muito atendimento com ele, estava querendo muito ter ele nos atendimentos, tudo. Ele já
dava a linha e já passava. Para a pessoa ficar e... Ela se envolve. A mulher se envolve. Teve mulher que falou para ele que era para ele, que Deus tinha falado que era para largar do marido, que tinha que ficar com ele. Sangue e fogo. Dá uns bicudos nessa Jéssica aí, ó. Jezabel, ela é orgulhosa, ela é arrogante, ela é soberba, ela tem uma falsa humildade. Você acha que ela é boazinha, mas no fundo ela está enfiando as unhas nas suas costas. Sabe aquela pessoa que te abraça, mas que no fundo está enfiando as garras na costa de vocês? Jezabel, ela age assim, com sutileza. É gananciosa. Ela mente com uma convicção de verdade que você acha que... Ela até acredita na mentira dela. Ela acha que aquilo que ela está falando, aquela mentira é verdade, e ela jura de pé junto que aquilo é verdade. Ela nunca... Ela vai aceitar e vai falar que ela está mentindo. Ela sempre vai pôr a culpa no outro. E você pode perceber que a mulher, quando o homem é muito acuado, quando é muito retraído, é porque tem uma influência de Jezabel agindo na mulher. Todo Acabe tem uma Jezabel. Todo Acabe tem uma Jezabel. A palavra de Deus fala que ela perseguiu tanto o profeta, que ele ficou com tanto medo que ele entrou dentro da caverna. Ele achou que ele ia morrer. Ele pediu a morte para Deus. De tão terrível que foi. Nós passamos coisas no ministério terríveis por influência de Jezabel. Terríveis. Mas até a gente aprender. Porque a partir do momento que a gente começa a já ver a influência, a gente já confronta. Jezabel, ela só recua com confronto. Você não pode passar a mão em Jezabel. Você tem que confrontar. Você tem que se posicionar e confrontar. Jezabel é sedutora. Ela age com intimidação. É um espírito que intimida. Teve uma vez que a gente estava fazendo uma ministração e a gente estava sofrendo um ataque muito grande de Jezabel. E essa pessoa, quando a gente descobriu, ela tinha manipulado assim a equipe inteira contra nós. E teve uma vez que eu estava fazendo a ministração e essa pessoa, ela foi na porta só para ficar me olhando. E eu vi na boca dela como se fosse uma língua de cobra. E ali eu falei para o pastor. Eu falei para ela, é ela. É ela. E você olhava e falava assim, não, é a mais espiritual. É a mais boazinha, não pode ser ela. É a mais meiga. Por isso que eu falei esses dias para a Alessandra. Eu falei assim, ó, eu gosto de gente que fala o que pensa. Eu gosto de gente que fala o que pensa. Mesmo que erra, mas falou. É sincera e falou. Do que pessoa que fica muito com um jeito de falar. Fica muito querendo agradar. Jezabel é bajuladora. Jezabel, ela vai bajulando você. Ela vai falando de você. Mas no fundo, quando você vai ver, por trás de você, ela te destrói. Quando você não está perto, ela destrói a tua vida. Ela acaba com você. E aí depois, naquele dia que aconteceu isso, nós voltamos para casa
E a gente estava passando assim uma opressão, um processo de intimidação muito grande. Aí o pastor falou assim: Érica, nós vamos orar. Vamos orar para repreender isso. Vamos orar. E Deus falou assim: você está sendo Acabe. Falou para o pastor: você tem que se posicionar na tua liderança. Isso aí foi bem no comecinho. A gente não tinha muita experiência, não tinha nada. Deus foi forjando a gente no fogo. Aí ele fez uma reunião com a liderança. Fez com os ministérios. E ele falou, aí ele se posicionou. E ele falou assim: a partir de hoje a minha oração é que saia quem tiver que sair. Que não fique, eu não quero que fique. Vai sair. Aí ele orou contra esse espírito de Jezabel. A equipe mudou inteira. Inteira, não ficou um daquela parte, daquela época. Não ficou um. Aí acabou. Aí a gente aprendeu. Aí, mas de vez em quando sempre tenta uma querer tirar a paz da gente. Mas já cai por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E muitas vezes dentro de casa, por uma mulher, por você ter tido uma mãe muito forte, uma mãe onde a posição da mulher era muito autoritária, muitas vezes você também teve essa influência na tua vida. Muitas vezes, se não for do teu jeito, não é do jeito de ninguém. Muitas vezes você não deixa o teu esposo tomar o lugar dele. Muitas vezes você fala assim: meu esposo não faz nada, meu esposo não troca uma lâmpada. Mas quando vai ver, você troca a lâmpada, você faz chover. Eu tive que me policiar nisso, porque não parece, mas eu trocava chuveiro, eu trocava a lâmpada, trocava torneira, eu fazia tudo. Aí eu peguei, eu falei assim: não vou. Eu tô sendo Jezabel nisso daí, porque eu não consigo nem esperar. Não é porque ele não fazia, é porque eu não tinha paciência de esperar. Eu não tinha paciência de esperar. Eu queria tudo do meu jeito, na minha hora. Daí Deus falou assim para mim: não, você vai deixar ele fazer. Você fala que ele não cuida, mas você não deixa ser cuidada. Você fala que teu esposo não liga para você, mas você não deixa teu esposo cuidar de você. Quando ele quer cuidar, você não elogia. Para você nada tá bom. Você fica falando para ele vir na igreja, para ele vir na igreja. Mas como que é o teu relacionamento ali dentro com ele? Ele tem visto mudança na tua vida? Queridas, eu lembrei de uma coisa agora. Teve uma vez que uma pessoa, ela veio falar assim, e teve problema no casamento. Que ela falou assim, que a parte da santidade dela, que foi falado que ela tinha que ser tão santa, que ela não, antes dela vir para a igreja, ela não podia ter relação sexual com o marido. Ela não podia, porque ia perder a santidade de vir na igreja, para vir no culto. Como que ela ia? Mulher, abra o olho. Se o seu marido quiser, faz com ele lá, satisfaz ele e vem. Você vai deixar ele com vontade? Você dá brecha. Você dá brecha. Porque você sabe o que faz um homem e uma mulher não trair? Sabe o que faz o homem e a mulher não trair? É o temor de Deus. É só o temor de Deus. Porque se ele é pastor, se ele é líder, se ele não é, e se você é pastora, você é tentado todo o tempo. É o temor de Deus. É o temor do Senhor que faz um homem e uma mulher não trair.
Se você não tem o temor, você trai. Se você perdeu o temor de Deus, você trai. Se você perdeu o temor de Deus, você cede à manipulação. Você cede à sedução. Seja sábia. Seja sábia dentro de casa. As necessidades do homem é diferente da mulher. Homem é muito mais por palavras de afirmação, por toque, por serviço. Alguém já leu aquele livro 5 Linguagens do Amor? Se você não leu, eu aconselho você a ler. Porque às vezes você com o seu esposo, ou você com o teu filho, você não está tendo aquele contato, não está tendo aquele entrosamento, porque talvez você não está sabendo qual é a linguagem de amor dele. Lá fala de 5 linguagens de amor. Toque, serviço, palavra de afirmação, presente, qualquer outra. Tempo de qualidade. E tempo de qualidade. Então, às vezes, a minha linguagem de amor é diferente da dele. E às vezes eu exijo que ele faça algo que ele não sabe que para ele fazendo aquilo para mim, ele está demonstrando que é amor. E eu fazendo aquilo para ele, eu estou demonstrando amor. Então, às vezes, você não está se entendendo com ele, ou está tendo atrito entre vocês, porque você não está sabendo qual é a linguagem de amor dele, qual é a forma que ele entende que ele está sendo amado. E você também não sabe qual é a forma de amor sua. Como é que o que ele faz para você vai ser a forma que ele vai ser. Você vai se sentir amada por ele. As áreas de atuação sobre esse espírito é insubmissão, é a desonra, é mentira, traição, engano, orgulho. Isso dentro de um casamento. Nos filhos é a possessão, não deixa o filho crescer, colocar o filho no lugar do esposo. Na igreja, persegue o profeta, não gosta da esposa do pastor, do líder, tem falsa humildade, coloca pessoas contra a liderança, tem poder de persuasão, cria um ministério paralelo. No trabalho, você mente, você rouba, você influencia negativamente. Como que tem sido a tua vida em alguma dessas áreas? Quem tem sido você no teu trabalho? Quem tem sido você no teu casamento? Eu estou falando isso, eu estou trazendo essa palavra, não é para te acusar, não. Eu estou trazendo essa palavra aqui para que traga revelação para a tua vida. Para que traga discernimento para a tua vida. Porque aquilo que o Senhor tem para entregar na tua vida, você vai ter que crescer. Você vai ter que sair desse lugar. Para você viver o plano, o propósito que Deus tem para a tua vida, você vai ter que crescer. Você vai ter que largar a mão de ser menina. Você vai ter que ser mulher na presença de Deus. Você vai ter que endireitar algumas coisas. A palavra de Deus fala que Ele faz a ferida, mas Ele mesmo cura. Se essa palavra está trazendo incômodo para você, está trazendo conflito, está trazendo alguma coisa, algum incômodo dentro da tua vida, é porque Deus está trabalhando. É porque é nessa área específica aí que Deus vai querer tratar com você e trabalhar. Deixa Deus trabalhar. A gente está num processo, até que Jesus volte, num processo contínuo de trabalhar de Deus. Não significa que uma vez que eu renunciei, que eu não vou sofrer influência. Mas vai ser diferente, porque eu vou discernir aquilo que está agindo na minha vida. Às vezes tem situações na minha vida, às vezes quando
a gente começa a ficar muito preocupada com as coisas terrenas, né? E menos com as coisas de Deus, começa a aparecer de novo os indícios da manipulação na nossa vida. Aí quando começa, a gente tem que parar, voltar para o lugar que a gente caiu, pedir perdão e recomeçar. Deus é Deus de recomeço. Deus é Deus de recomeço. Não importa quantas vezes você tiver que recomeçar, mas recomeça. Recomeça em Deus. Em 1 João 3,8 diz assim, ó: mas quando continuar a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Pois o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. É isso que ele está fazendo hoje. Destruindo as obras de Satanás sobre a tua vida. Destruindo essas influências satânicas na tua vida. Essa influência que desde o princípio tentou destruir o plano e o propósito de Deus na vida da humanidade. Em todo o tempo. Todos eles tinham um plano na vida. Todos eles, o inimigo usou alguma pessoa de alguma forma, com esse espírito de sedução, com esse espírito de manipulação, para destruir aquilo que Deus tinha na vida deles. Mas o Senhor em todo o tempo resgatou. O Senhor em todo o tempo destruiu, abriu os olhos daquele que estava enfeitiçado e recalculou a rota daquelas pessoas e colocou de volta o plano e o propósito de Deus na vida delas. Não te faz menor se você tiver alguma influência dessa. Não te faz pior se você tiver alguma influência dessa na tua vida. Faz sim, vai ser prejudicial sim, se você discernir, se você depois disso continuar do mesmo jeito. Deus está colocando uma espada na tua mão. Deus está levantando, você que tem vindo aqui, tem escutado eu falar, que Deus está levantando mulheres guerreiras. Mulheres que se posicionam dentro do lar. Mulheres que vão se posicionar na sociedade. Diante de tanto feminismo que tem aí. Que tem ido contra todos os princípios cristãos. Contra todo o princípio de família. Esse espírito está agindo no mundo. Tentando destruir. Tentando fazer com que aquilo que eles falam pareça bonito, pareça certo. Se você não discernir, se você não entender aquilo que está acontecendo, não entender, esse espírito vai te seduzir. E hoje eu estou aqui para declarar em nome de Jesus que caia por terra, em nome de Jesus, esse espírito de Jezabélico, esse espírito de manipulação, esse espírito de sedução, em nome de Jesus. Que embora se nós caímos, nós sabemos que em Deus nós podemos nos levantar e prosseguir. Que nós sejamos mães que vão gerar filhos saudáveis. Que toda a influência que houve nas nossas vidas, que a partir de hoje seja cancelada em nome de Jesus. Oh, aleluia. Jesus veio para isso, exatamente para isso, para destruir as obras do diabo, para libertar os cativos, os oprimidos. Jesus veio para abrir os teus olhos. Essa palavra pode parecer amarga, mas ela vai trazer cura. Ela vai te trazer um posicionamento. Ela vai te trazer um discernimento. Se você reconheceu alguma área nisso na tua vida, hoje é tempo de arrependimento. Hoje é tempo de você voltar naquele lugar que você caiu, para você recomeçar. Oh, aleluia. Toda dívida foi paga no sangue. Toda dívida foi paga na cruz do Calvário.
Você não é subjugada pelo inimigo. Você é livre. Em 1 João 1,9 diz assim, ó, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e purificar toda injustiça. Eu denuncio hoje todo espírito de manipulação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Esse espírito ele só vai sair através do arrependimento e renúncia. Só pelo teu arrependimento e pela tua renúncia. Eu declaro que a partir desse posicionamento, dessa mudança de atitude, desse posicionamento teu, as coisas vão começar a mudar dentro da tua casa. As coisas vão começar a mudar dentro da tua casa. O inimigo ele tenta destruir o teu casamento. Ele tenta destruir a tua família. Porque ele sabe que uma família reconstruída, restaurada, ela é muito mais nas mãos do Senhor do que uma família que se rendeu àquilo, se rendeu àquela situação. Então não é o fim, não é o final, não é o fim para a tua vida, não é o final para a tua vida. Oh, aleluia. O Senhor ele não despreza um coração quebrantado e contrito. É dia de restauração na tua casa. É dia de restauração nas tuas emoções. É dia de restauração no teu casamento. É dia de restauração pelos teus filhos. Oh, aleluia. Deus vai honrar a tua família. Aqueles que falaram contra vocês vão olhar para a tua família e vão ver aquilo que o Senhor está fazendo. A tua força vem do Senhor. A tua esperança vem dEle. A tua restauração vem dEle. Não é pela força do teu braço. É pelo teu arrependimento. É pelo teu posicionamento. É pela tua renúncia. O Senhor está restaurando todo espírito do abandono. Todo abandono que você sofreu desde a tua infância. E que hoje tem refletido na tua vida. O Senhor está curando. O Senhor está restaurando. Oh, aleluia. Aleluia. Toda inveja, toda raiva, toda amargura, tudo aquilo que tem gerado na tua vida quando você se sente desprezada, abandonada, o Senhor vai transformar em cura, em restauração, em amor. Você vai ser reconhecida pela tua graça, pelo teu amor. Você não vai ser mais reconhecida como aquela mulher que compete, mas você vai ser reconhecida como aquela mulher que completa outra mulher, que levanta outra mulher. Deus vai usar a tua vida para levantar outras mulheres. Deus vai levantar, vai usar a tua vida exatamente nesse lugar da tua dor, para levantar outras mulheres, para curar outras mulheres. É no momento da dor que o Senhor extrai o melhor de nós. É no momento da dor que nós provamos das maiores fidelidades do Senhor, provisões do Senhor. Você não está sozinha. Ele não está com os olhos fechados. Ele não está com os ouvidos tapados para que não te ouça. Ele quer te restaurar hoje. Feche os teus olhos. Peça para o Espírito Santo trazer a tua memória. Se há alguma situação, se há algo na tua vida, se há alguma área na tua vida
que você reconhece que você precisa do Senhor, que você precisa que o Senhor te ajude, seja por conta de uma perda, por conta de uma preferência pelos filhos. Talvez o teu casamento foi destruído por conta de você não discernir esse espírito de manipulação. Ele quer trazer cura na tua vida hoje. É tempo de restauração, é tempo de renovo, é tempo de recomeço.